Bom, pessoal, nós vamos proceder aqui à resolução da lista que integra, né, as representações integrais utilizando integrais indefinidas e integrais definidas. A ideia é resolver uma grande parte dos exercícios e deixarem outros para que vocês exercitem utilizando as técnicas que serão apresentadas na resolução desses que nós faremos a partir de agora, beleza? Bom, primeiro exercício aí tem uma série de 4 itens onde se pede para calcular a integral indefinida geral. Lembre-se, a integral indefinida vai gerar como resposta uma função. Nos 4 exemplos que vão ser apresentados, nós vamos resolver 2 deles e a ideia é utilizar a tabela de integrais que nós temos para poder ajudar a vocês a resolver isso de forma mais simples. Bom, o primeiro deles envolve a seguinte função. Eu tenho uma integral de x ao quadrado mais x elevado a menos 2 na forma de x. Então, nessa integral, o que eu preciso fazer é o uso de alguma técnica para poder encontrar o resultado e fazendo dessa forma a gente consegue executar com precisão da seguinte maneira. Olha, eu tenho duas funções, eu posso separar em duas integrais ou resolver de maneira direta. Se eu separar, eu vou resolver a integral de x quadrado dx mais a integral de x elevado a menos 2dx. Bom, ao resolver essa integral de x quadrado, eu uso a técnica que envolve a soma de uma potência no extremo superior aqui em cima e aqui embaixo. Então você adiciona um termo aqui, você vai ter x ao cubo sobre 3. Aqui você vai fazer a mesma coisa, porém você toma cuidado, porque tem um sinal de menos no processo. Do mesmo modo que aqui a gente soma em cima, soma embaixo, eu também faço aqui. Mas ao somar menos 2, você vai gerar menos 1 em cima, menos 1 embaixo. E aí, claro, eu vou adicionar uma constante c que já vai servir para a primeira integral também. Claro, reproduzindo o problema de maneira a colocar o sinal de forma correta, mas com menos é menos. Então você vai gerar aqui x ao cubo sobre 3, mas com menos menos, você pode inverter o x a menos 1 e escrever com 1 sobre x mais a constante de integração. E isso aí configura a nossa resposta. É apenas isso que é para fazer. Nos outros 3 casos, a técnica a ser usada é a mesma, beleza? Então vamos lá para o item, o item C, porque o item B é a mesma coisa que o item A. Então no item C, eu tenho a integral aí de uma função v ao quadrado mais 2 em dv. Então, se você olha para a função e não consegue resolvê-la de modo direto, então o que você faz? Você manipula ela aqui dentro, para depois da manipulação você ter uma forma de integração que constitua para você uma maneira de resolver o exercício. Então aqui, o que você vai fazer? Você vai multiplicar primeiro na distributiva, v por v quadrado e v por 2. Então você vai ter v a terceira mais 2v. Beleza? Fez isso aí, aí já pode resolver. Você usa a técnica de soma em cima, soma embaixo. Então aqui vai ficar v a quarta sobre 4. O 2 aqui você repete. E aqui você faz a mesma coisa. É como se houvesse 1, então v ao quadrado sobre 2. Você pode cancelar o 2 com 2. Acrescenta a constante de integração e final de exercício resolvido. Beleza? É só isso que tem que fazer para resolver esse primeiro exercício. Eu falei que ia fazer 2, vamos fazer a letra D também, vai? Vamos fazer mais um, para fixar bem essas ideias para vocês. Então, no item C, no item D, perdão, nós temos aí uma integral de um produto, u mais 4 por 2u mais 1. É isso que ele menciona em du. É a mesma coisa do item C. Não dá para fazer direto? Distribui, manipula a primeira expressão para depois aplicá-la.
Então aqui você vai fazer uma distributiva, primeiro com o primeiro termo, primeiro com o segundo termo, segundo com o primeiro e segundo com o segundo. Então aqui quando você fizer, u vezes 2u vai ficar 2u ao quadrado, u vezes 1u, 4 vezes 2u, 8u, e 4 vezes 1, 4. Abre e fecha aqui, parênteses. O que for possível juntar, você junta, dá para juntar isso daqui. Então você tem que a sua integral vai ficar 2u ao quadrado mais 9u mais 4. E isso aqui em du. Aí beleza, aí dá para você integrar agora, usando as técnicas que a gente conhece. Então, pegando a nossa tabelinha lá, você sabe que você soma em cima, soma embaixo. Então vai ficar 2u a terceira sobre 3 mais 9. Aqui é u elevado a 1, se soma em cima e soma embaixo, u ao quadrado sobre 2. E aqui é outra técnica, quando você tem uma constante dentro da integral, você sai com a constante e acrescenta a função. Então, como ela é em u, você joga aqui mais 4u. E aí acrescenta a constante c de integração. E está aí a resposta do item D. Viu? Exercício simples, rápido. A ideia aqui é você trabalhar com a integral dentro e aí, deixando ela no formato que é possível resolver, você aplica as técnicas que são exigidas. Isso é o exercício 1. O exercício 2 é quase a mesma coisa, com a diferença que nós estamos trabalhando com integrais definidas. Então, sempre lembrando, integral indefinida gera uma função e acrescenta uma constante de integração, que normalmente tem usado C. Nas definidas, você vai gerar um número como resposta. É quando você substitui o extremo de cima e o extremo de baixo, depois que você resolver a integral. Então, vamos resolver aí algumas delas no exercício 2. Então, vamos lá. No item A, nós temos o seguinte, nós temos a função 6x² menos 4x mais 5. E aqui eu vou integrar essa função de 0 a 2 em dx. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou integrar tudo que está aqui dentro, tirou daqui, substitui pelo sistema de integração. Já dá para fazer direto. Integral de 6x ao quadrado, soma um em cima, soma um embaixo, vai ficar 6x ao cubo sobre 3 menos 4, soma em cima, soma embaixo, x ao quadrado sobre 2 mais 5x. Você integrou? Na hora de você substituir os extremos, você pode fazer de duas formas. Você pode blocar toda a função que você integrou e colocar assim, ó, de 0 até 2, ou fazer de forma individual. Pegar cada uma delas aqui, ó, 6x ao cubo sobre 3, e calcular separadamente de 0 a 2. Aí vai ficar a gosto do freguês, né? Aqui já vou escrever 4 por 2, 2, x ao quadrado de 0 a 2. Você vai chegar no mesmo resultado. É para chegar. Se não chegar, é porque alguma bobagem você deve ter feito, tá? Então, é para chegar no mesmo resultado, no mesmo caminho. Bom, então vamos fazer essa mudança aqui. Vamos resolver conforme esse de baixo, que eu tenho usado com mais frequência essa forma de resolver, tá? Então daqui, para aplicar, aí só tomar cuidado, que a gente também pode simplificar, 6 e 3 dá 2, então vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, substituindo o x aqui por 2, menos 0 ao cubo, assim, menos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 0 ao quadrado. O zero você não precisa colocar, mas a gente faz só para mostrar como é que é a ordem da substituição. 1 e 2 menos 0. Aí daí para frente é só fazer cálculo, né? 2 ao cubo 8, vezes 2, 16. 2 ao quadrado 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 2, 10. 16 menos 8, mais 10, 18. E isso é o resultado do item A do segundo exercício. Beleza? Essa é a ideia que a gente explora usando aí a integral definida. Bom, agora nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos fazer o item C.
né? Vou pular o item B, vou fazer o item C, porque tem integral com função trigonométrica na jogada aí. Ele dá uma integral de 0 a π de 5 vezes a exponencial de x mais 3 vezes o seno de x em dx. Essas integrais são exclusivas de uso de tabela, que você pode fazer usufruto para poder resolvê-lo. Então, cada uma delas tem uma formulação. Então, você pode separar e resolver de maneira particular, mas dá para fazer direto. 5 é uma constante que você joga para fora. E aí eu expliquei, mostrei, falei nas últimas aulas que a exponencial é a única função que quando você deriva e integra, retorna ela própria. Ela tem essa propriedade. Então, nesse caso, a integral da exponencial é a próxima exponencial, que você vai escrever já de 0 até π. Aqui é a mesma coisa, o 3 você joga para fora. Consulta a tabela, a integral do seno é o cosseno. Então, 3 vezes o cosseno de x e coloca de 0 a π. Daí você substitui. Aí toma cuidado, abre aqui, vai ficar 5 vezes e elevado a π menos e elevado a 0, mais 3 vezes o cosseno, vamos abrir aqui, de π menos o cosseno de 0. É interessante que você tenha aí uma calculadora para poder te ajudar a resolver esses valores que foram gerados aí na substituição, tá? No caso aqui do elevado a π, não há necessidade de você pegar e calcular ele de fato, numericamente. São dois números irracionais. Seria um e, 2,7 elevado a um π, 3,14. Pode deixar dessa forma. Agora o outro que está aqui à direita não, esse sim. Então isso aqui seria e elevado a π menos base elevado a 0, 1. E aqui você pode calcular 3 vezes o cosseno de π. Você observar lá, o cosseno de π vale menos 1 e o cosseno de 0 vale 1. Então aqui você vai ter 3 vezes menos 1, o menos aqui, e cosseno de 0 que é 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, que você vai multiplicar por 3. Portanto, o resultado aqui vai ficar 5 vezes e elevado a π. Você pode multiplicar o 5 por 1 aqui, que vai dar 5. Menos 6, que sai daqui do 3 vezes menos 2. Então, o resultado que você gera é 5 vezes elevado a π menos 11. É isso que o item C nos retorna como resposta. Tá? Pode deixar nessa forma do elevado a π, mas se quiser calcular também, calcule, mas use uma aproximação razoável para não ser muito discrepante quanto ao valor dessa relação. Beleza? Essa aqui é a ideia de resolução do exercício 2, item C. E aí nós vamos para o item E, letra E desse mesmo exercício. Beleza? Eu tenho que brigar aqui com esse teclado de vez em quando, porque... Nossa, agora lascou aqui. Espera aí. Vamos lá. O item E, você tem a integral que vai de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2 de dr. Fugiu de novo aqui, só um instantinho. Só um instante. Tá aqui. Cadê dr sobre 1 menos r ao quadrado. E aí eu quero calcular esse cara aqui. Aqui, mais uma vez, é interessante que você use uma tabela de integrais. Existe uma técnica que é possível que você resolva, mas a gente não vai explanar ela sobre esse curso, que é de substituição trigonométrica. Tá? Então, nesse caso aqui, para esse caso específico, você vai usar a tabela e existe uma relação que te permite encontrá-la. E aqui, a expressão que permite encontrá-la é uma função
que para você vai ficar escrito como o arco seno de R. Ou seja, a função arco para o seno de uma variável R. E esse arco seno de R, que ele está gerando, ele vai calcular a integral que vai de 0 a raiz de 3 sobre 2. Então, para você imaginar o que é esse arco seno, pensa no ciclo trigonométrico. Imagina que eu tenho um ciclo trigonométrico aqui, de maneira bem primária, o eixo dos abscissas do cosseno, eixo das ordenadas de seno. Digamos que você tenha uma partícula aqui num ponto que eu vou chamar de P, então você tem a projeção das coordenadas aqui nesse ponto. Então digamos que o ângulo aqui que você forma é um ângulo que eu chamo de θ, por exemplo. Então o seno de θ é a razão entre o cateto oposto, que seria essa relação aqui, vamos chamar essa relação aqui, vou colocar P', né? P', sobre a hipotenusa, que é essa segmento OP. Então, o seno de θ é P' sobre OP, ou essa abertura, que é o arco, que é onde eu vou mencionar essa informação. Então, a maneira indireta de escrever o seno de θ, P', é dizer o seguinte, olha, θ é um arco cujo seno é a relação de quê? P' sobre OP. Ou seja, é o inverso da interpretação que você vai dar para o seno. Se o seno é a relação entre o cateto oposto, ou seja, P' sobre a hipotenusa OP, então θ é esse arco que você está enxergando aqui, cujo seno é essa relação que eu tenho. É isso que esse cara está interpretando. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir os extremos. Então, vai ficar arco seno da raiz quadrada de 3 sobre 2 menos arco seno de 0. Vou apagar aqui. Menos arco seno de 0. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que calcular essa expressão. Para calcular essa expressão, você usa uma calculadora. E aí, na sua calculadora, para ficar mais fácil, uma calculadora dessa como a Cássio, você vai usar a função que faz a tecla acima, logo acima aqui da função em seno. Então, você vai trabalhar lá com Shift arco seno. E aí vai aparecer esse seno menos 1, que é a mesma forma de escrever o arco seno. Daí você escreve a relação, coloca entre parênteses, raiz de 3 dividido por 2, e aí ele vai retornar para você o arco, que em graus aí dá 60 graus. Ou seja, 60 graus, ou em radianos, π sobre 3, seria o arco seno desse valor. E no caso de 0, o arco seno é 0. Então, o resultado aqui vai gerar π sobre 3. Então, uma maneira indireta de imaginar isso aqui é dizer o seguinte, olha, qual é o arco cujo seno é raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Qual é o arco cujo seno é 0? Se você olhar aqui para o seno trigonométrico, o seno é 0 em que situação? Quando o arco é 0. Por quê? Porque quando ele está aberto aqui, da origem até o ponto P, até o ponto que eu vou chamar de arco, seria a borda do nosso ciclo trigonométrico. O cosseno tem o valor máximo dele, que é 1, mas o seno vale 0. À medida que a partícula vai se movendo, é óbvio que o cosseno vai diminuindo e o seno vai aumentando. Então, essa interpretação é essa formulação que a gente gera aqui. Tá? Esse é o resultado do exercício E, que para os nossos propósitos, no exercício 2, é o mais sofisticado, é o mais puxado para a resolução. Beleza? Vamos agora resolver o exercício 3. Vou melhorar esse teclado aqui. E no exercício 3 e no 4 são aplicações. Eu vou resolver uma delas e o próximo vocês tentem resolver. E mais adiante a gente dá um feedback na resolução desse tipo de exercício. Então, vamos lá. No exercício 3 ele fala assim, um modelo para a taxa de metabolismo basal em
kcal por hora, quilocaloria por hora, né, isso que ele está mencionando, é dado de tal forma em que um homem jovem é descrito dessa maneira por uma função r de t igual a 85 menos 0,18, né, 0,18 cosseno de π vezes t sobre 12. Com esse tempo t aí medido a partir das 5 horas da manhã. Ele quer saber qual é o metabolismo basal desse homem, né, de 0 até 24. R de t, 1 dt. É isso que ele quer saber num período de 24 horas. Então a ideia é a seguinte, são duas coisas novas aqui. Primeiro, ele te dá uma função e depois ele pede que eu calcule essa função dentro de intervalo. Tem outra informação que o exercício nos dá, que ele diz o seguinte ali, ó, que esse metabolismo é o tempo T medido a partir das 5 horas da manhã. Não quer dizer que você vai ter que colocar esses 5 horas no exercício. 5 horas da manhã é um referencial pelo qual ele vai medir, de onde ele vai medir esse metabolismo. O tempo pelo qual ele vai medir compreende intervalo de 0 a 24 horas. É essa que é a interpretação que ele quer que a gente tenha do exercício. A segunda coisa que tem que ser feita e vai envolver a integral é uma substituição que nós faremos nela. É similar ao que nós fazíamos na regra da cadeia, quando você tinha uma função composta. E aí, por que eu menciono isso? Você vai perceber agora na hora de a gente resolver. Você vai pegar a função que foi dada, que é a função r de t, e vai jogar aqui dentro da integral. Então, nós vamos pegar lá a integral, 85 menos 0,18 do cosseno de π t sobre 12 em dt. E isso é calculado de 0 a 24. Beleza? Bom, o que eu tenho aqui agora é o seguinte. Se eu for calcular essa integral como nós fizemos no primeiro e segundo exercício, eu uso a tabela. E o primeiro resultado eu consigo tirar. 85 é uma constante, você joga para fora. Como ela está calculada em t, 85t. Fim de papo. O problema está aqui, ó, nessa outra função. Está cosseno de πt sobre 12. Do jeito que está aqui, eu não posso pegar na tabela e já entender que a integral do cosseno é o seno. Porque lá, quando você usa a tabela, você só tem para a função primária. Você vai ter na sua tabela o seguinte, olha, a derivada da função cosseno de x em relação a x é menos o seno de x. Ou seja, qualquer função que esteja diferente desse padrão, é necessário que você faça, como nós fazíamos na derivada, uma substituição, que é usando o mecanismo da regra da cadeia. Então, esse mecanismo de substituição é similar ao que a gente vai fazer para a integral. Ou seja, para que você resolvesse ela de modo direto, essa integral ela deveria estar escrita como cosseno de t. Aí sim, se ela tiver com cosseno de t, integrou, beleza. Integral do cosseno, o seno, então sairia seno de t. Mesma coisa, quando você integra essa função lá na nossa tabela, ela vai aparecer para você assim, cosseno de x dx. Então a integral do cosseno é o seno. Assim, tudo bem. Aqui no caso, mais uma constante. Nesse caso, não. Então é preciso fazer a substituição. Ou seja, se ela tivesse dessa forma, você conseguiria integrar. Mas mudou, colocou mais um termo, adicionou um termo aqui, dividiu, somou, subtraiu, multiplicou, elevou a potência, substituição, que é o que a gente vai fazer agora. Então, para esse caso aí, o que vamos fazer? Nós vamos primeiro trabalhar com essa substituição para depois aplicar, né, a integral como um todo. Então, esse pedacinho que está aqui dentro eu vou chamar de u. U igual a πt sobre 12. O que vai acontecer? Eu vou mudar meu extremo de integração. Esse extremo de integração e a minha diferencial. Por quê? Porque eu estou criando uma nova variável. Então, eu vou derivar isso aqui. Por que eu vou derivar? Não está em dt? Eu vou escrever na minha nova variável, que é u. E eu vou derivar essa função. Como é que eu derivo isso?
Derivada de t é como se eu estivesse calculando derivada de 1. A derivada de x. Derivada de x não é 1? Derivada de t é 1. Só que ele está colado a essa função, essa constante. Então eu repito, π12 e escrevo dt. Por que dt? Porque eu estou derivando t em relação a t. Então eu estou derivando t. Ou seja, quando eu fazia lá, por exemplo, lá na regra da cadeia, u igual a 2x, eu não derivo, eu não coloco 2dx, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. E aí é que vem essa mudança que nós vamos executar. Então são duas integrais, né? Essa integral de 85, essa está tranquilo de resolver, e essa que vai mais dar trabalho. Então eu vou separar ela, escrever ela aqui, ó, vou colocar o 0,18, e olha só o que eu vou fazer, ó, cosseno de quem? Não mais disso, de u. E o dt? É aí que vem a mudança, eu não tenho que escrever ele como du agora, então eu vou mudar, eu tenho que deixar esse boneco aqui, ó, separado. Então o que vai acontecer? Esse 12 ele vem para cá multiplicando e o π passa para cá dividindo. Então quando você fizer isso, aqui você vai ter, ó, 12, tá vendo? Sobre π de du, e isso é igual a dt. Então, no lugar do dt, eu vou colocar quem? Ó, esse boneco aqui, ó. Então vai ficar 12 sobre π em du. Agora sim. Por que agora sim? Olha só, ficou a função cosseno de u, que aqui dá para tirar pela tabela. E esses outros caras que estão aqui são todos constantes, então eu posso jogar tudo para fora da integral. É isso que eu vou fazer agora. Então, ao fazer isso daqui, o que vai acontecer? Vai passar 0,18 vezes 12 sobre π. E aqui dentro, ó, vai ficar a integral do cosseno de u em du. Tá vendo? Toda a ginástica que a gente fez foi para fazer essa mudança. E aí tem outra mudança, porque a integral é do tipo definida, então vai mudar os extremos. E aí eu tenho que tomar mais um cuidado, porque esses extremos da integral são calculados em qual variável? T. Então eu mudei para u, então significa que esses caras também vão mudar para a integral em u. O que eu faço? Eu resgato o u lá que eu usei na substituição, que é πt sobre 12, e faço as mudanças que eu preciso. Que mudanças são essas? O primeiro extremo em t é 0, substituo por 0. 0 vezes π é 0, por 12 0. Então aqui vai aparecer um 0. A outra mudança é substituir o t por 24. Então vai ficar π vezes 24 sobre 12. 24 por 12 é 2, 2π. Então a outra mudança está aqui, ó, 2π. Beleza? É isso que eu preciso fazer. E daí, por fim, o que vai acontecer? Eu vou integrar essa função, tá vendo? Tudo isso para chegar num formato que eu consigo usar uma tabela para poder resolver. Porque daqui sim, aqui eu posso. A integral do cosseno é seno. Então eu venho e escrevo essa relação, 0,18 vezes 12 sobre π, se quiser já pode multiplicar isso. E a integral do cosseno é o seno. O seno de u, que você vai calcular de 0 até 2π. É isso. Então nós vamos fazer essa mudança e vamos calcular. Então aqui, eu queria apagar esse pedaço aqui, mas é necessário. Então vai ficar 0,18 vezes 12 sobre π de seno. Vou abrir aqui para separar seno de 2π menos o seno de 0. E aí você vai pegar uma calculadora e gerar. O seno de 2π é 0, o seno de 0 é 0. Então, 0 multiplicado por qualquer coisa, tudo isso aqui é 0. Você pode ficar um pouco decepcionado por fazer uma conta tão extensa dessa e chegar em 0, mas é necessário. Isso significa o quê? Que a integral que eu vou calcular, ela vai ser reduzida apenas àquela constante que estava lá no início, que era 85. Lembre-se, tudo isso aqui que a gente fez foi para desenvolver a primeira parte, a segunda parte. Então eu vou voltar com ela na forma original, que era 0 até 24, 85 menos 0,18 cosseno de πt sobre 12. Era essa a integral original.
Então, essa daqui foi a que a gente gastou um tempo para resolver e que gerou zero. Então, ela só vai ser restrita a esse pedaço. A integral de 85 é 85t, que você vai calcular. Aqui não precisa fazer mudança de variável, porque dá para calcular direto. 85 vezes t de 0 a 24. Então, vai ficar 85, que multiplica 24 menos 0. E aí, fazendo as contas aí, você vai chegar... 85 vezes 24 dá 2040, né? 2040 calorias. Só conferir aqui, 85 vezes 24. Isso, 2040. Essa é a resposta dessa lista, desse exercício, que indica qual é o metabolismo basal total, né, de uma pessoa jovem aí, com base, com face nos dados que foram obtidos, beleza? Então, o exercício 4 é a mesma linha de raciocínio. Então, vocês vão tentar resolvê-lo para que consigam chegar também nas respostas. Então, vamos lá agora para o próximo exercício, o exercício 5, né? Que é um exercício bem interessante de substituição. Uso um pouco do teorema da variação total para que a gente resolva o processo. Bom, nesse exercício aí, ele fala o seguinte, olha, se f for contínua, e você tiver uma integral de 0 a 4 da função f de x dx igual a 10, ele pede para calcular, né, calcule a integral que vai de 0 a 2 de f de 2x dx. É um exercício assim, pouco teórico, mas não é tão complicado de resolver se você pensar em substituição. Por quê? Qual é a ideia? Ele te dá essa integral dessa função aqui, definida, beleza? Ele quer calcular essa aqui. O problema é que a integral que ele quer calcular, a variável é o dobro dessa, não é mais uma função, né, simples. Então, a ideia aí é você trabalhar com uma substituição, usando o mesmo mecanismo da regra da cadeia, para poder gerar essa forma. E aí, dessa forma, você conseguir resolver o problema. É essa que é a sacada que tem que ser usada. É parecido com a técnica que a gente usou no exercício 3. Então, o princípio aqui seria pensar o seguinte, olha, esse 2x aqui que eu tenho, eu vou chamar ele de u. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar ele. Derivei, a derivada de u, derivada de 2x é 2 dx. Então, eu já estou dizendo que eu vou escrever esse cara aqui na variável u, porque eu não consigo sair daqui direto. Então, isso indica o seguinte, ó, mesma coisa que eu fiz, eu vou deixar o dx isolado para escrever em função de du. O 2 não está multiplicando? Então, ele vai passar para cá dividido. Então, du sobre 2 igual a dx. Beleza, então eu vou vir aqui, ó, e fazer essa mudança. Então, vamos lá. Quando eu fizer essa mudança, a nossa integral ela vai ficar escrita assim, ó, a integral, não vou colocar os extremos ainda, f, no lugar do 2x aqui que vai aparecer o u, vai ficar f de u, dx vai virar du sobre 2. Olha lá, ó, já está parecido com o formato da informação que eu tenho. Tá, não é a minha variável, mas a forma, a representação da integral gera o resultado. Então eu já tenho f de u, du, o 2 é uma constante que eu posso jogar para fora. A minha única questão agora é quanto aos extremos, né? Para gerar o cálculo que ele me dá no enunciado, os extremos têm que ser de 0 a 4, que é o que eu vou ter que fazer agora. Então o que acontece? O primeiro extremo é 0. Quando eu jogo x em 0, 2 por 0, 0. O outro extremo é 2. Quando substituo por 2, 2 vezes 2 dá 4. Aí, ó. Flawless victory, né? Agora a gente consegue resolver. Por quê? Porque esse 2 eu posso jogar para fora, né? O problema é essa a porra desse quadro aqui que é muito pequeno, né? Então vai ficar meio da integral de 0 até 4 de f de u du.
E aí por que você consegue resolver isso? Ó, porque esse pedaço inteirinho aqui, ó, beleza, você sabe. Quanto que isso aqui vale? Ó, vale 10. E aí o que acontece? Você vai ter meio multiplicado por 10. Então o resultado aqui gerado vai ser igual a 5. É isso que resulta o nosso exercício aí 5, beleza? Então uma substituição que vai ser fundamental para que a gente resolva e é o que a gente consegue fazer aqui, beleza? É isso aí. Vamos para o próximo exercício aí, que é o exercício 6, né? Que é uma série de integrais definidas, de onde nós vamos precisar ir fazer algumas substituições, tá? Bom, vamos lá. Então, no exercício 6, todos eles são integrais, não todos, né? Tem integrais indefinidas e definidas, mas uma característica é comum em todos eles. Em todos eles são necessárias, vou escrever isso aqui, substituições do tipo U. São necessárias substituições da forma UDU, né? Por quê? Porque se você olhar a tabela e tentar aplicar ela para as funções que estão lá, você não vai ter a resposta direta. Então você precisa fazer uma modificação para poder chegar no resultado. Então, isso que nós fizemos nos exercícios anteriores, no exercício 3 e no exercício 5 que nós acabamos de fazer, é o uso da forma que para derivada nós chamávamos de regra da cadeia. Aqui é uma regra de substituição. É só isso que eu preciso executar. Então, eu vou fazer dois deles aí. Vou fazer o item A e o item C, para que vocês entendam como é que é o formato. Então, no item A, eu tenho o seguinte, olha, eu tenho uma integral de 0 até 1 do cosseno de πt sobre 2. Cosseno de πt sobre 2 em dt. E aí, o que eu preciso fazer? Olha lá, eu não posso resolver direto. Por quê? Porque a integral do cosseno não resulta para mim num valor, né, direto na tabela. Então eu preciso fazer substituição. Que substituição é essa? Eu venho aqui dentro, ó, e substituo esse boneco que está aqui, ó, o πt sobre 2. Como que eu vou fazer isso? Simples, eu venho, puxo ele aqui do lado, o igual a πt sobre 2 e vou derivar. Então, du vai ser igual a quanto? Ó, π sobre 2 é uma constante, eu repito. A derivada de t é 1, então 1 dt. Beleza? Só que eu tenho que escrever o dt em função do du, então eu vou ter que isolar esse boneco aqui. Então, esse puto do 2 passa aqui para cima, o π vem aqui para baixo. Então, ele vai ficar escrito como 2 sobre π em du, igual a dt. Tá vendo? É isso que eu fiz aqui, ó. Então eu vou agora substituir o dt por 2 sobre π. Então no que eu faço isso, vamos fazer aqui em cima, eu vou ter a integral do cosseno, agora sim, ó. Show, vai ficar u e o dt vai ficar 2 sobre π em du. Certo? Aí você pega esse boneco aqui e joga para a esquerda, né? Aí fica suave de resolver. Então vai ficar 2 sobre π, certo? Da integral do cosseno de u em du. E aí, mais uma vez, eu tenho que trabalhar com a mudança dos extremos. Lá está de 0 até 1. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, ó. Em t, 0, 0 vezes π, 0. E em t, 1 vezes π, π. Então vai ficar π sobre 2. Certo? Aqui eu calculo 2 sobre π, a integral do cosseno aí sim é possível a gente resolver, vai virar seno de u, e aí por sua vez esse seno eu já vou calcular ele de 0 até π sobre 2. É isso que eu preciso resolver, certo? Fazendo isso daí,
eu tenho o seguinte, eu repito aqui o 2 sobre π, então vai ficar seno de π sobre 2 menos o seno de 0. Aí se você pega uma calculadora, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, lá no círculo trigonométrico ele está lá no final do primeiro quadrante, lá em cima, então 1 sobre 2, 1 sobre 1 vezes 2 sobre π, então o resultado do item A aí é 2 sobre π, beleza? Então isso aí resolve, né, o exercício 6, item A. Vamos fazer agora o item C. No item C, eu tenho aí uma integral de 0 até 13 de uma função dx, né, da raiz cúbica, é isso que ele está escrevendo aí, de 1 mais 2x, e tudo isso daqui, ó, escrito ao quadrado. Isso aqui já é um pouquinho mais punk, né? Não tão punk assim. Dá para resolver direto isso aqui? Não. Então o que você faz? Substituição, beleza? E aí, uma coisa que é interessante é na substituição, quando você voltar para a integral, colocar no formato que você consiga resolver. Essa é a ideia. Então eu venho aqui, ó, onde tem 1 mais 2x, eu vou chamar esse boneco aqui de 1, de u, né? E aí o du aqui eu derivo. A derivada de uma constante é 0, 2x é 2, dx. Então o meu dx que está aqui eu vou colocar em função de du. Então vai ficar du sobre 2 igual a dx. Beleza? Mudando a integral aqui, então vamos colocar aqui, ó, na forma fracionária. Vai ficar du sobre 2, ó, du sobre 2, que a gente já fez a mudança aqui. E aqui vai ficar o seguinte, ó, raiz cúbica de u ao quadrado. Depois eu vou mudar os extremos já, né? Então, os extremos, o x é 0, então 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. E o x é 13, 2 vezes 13, 26, mais 1, 27. Beleza, essa é a integral que eu tenho que resolver. Aí você olha, você pensa assim, porra, não dá para resolver isso. Não dá para sair direto na tabela. Então é daí que você vai fazer mudanças dentro ainda da integral para poder deixar no formato que você resolve. É o que a gente vai fazer agora, certo? É difícil fazer a mudança? Não é tão complicado assim. Então, vou apagar aqui, né? Se essa pandemia continuar, eu vou adquirir um quadro maior, né? Esse quadro aqui é claustrofóbico, na verdade. Você tenta escrever, tenta fazer a conta, aí você lembra que o quadro é muito grande, né? Então, vou tentar comprar um quadro maior se coronga não deixar a gente tão cedo. Então, vamos lá. A integral de 1 a 27, du sobre 2, essa fração você pode jogar para fora, que é meio, não tem problema algum. E aí aqui começa a outra mudança, ó. Eu posso escrever esse cara na forma de potência. U elevado a 2 terços, ou seja, você conserva a potência aqui dentro da raiz, pega o índice aqui no radical e joga aqui para baixo. E aí isso dá para você depois aplicar a tabela? Dá. Porque aqui, ó, você escreve de 1 a 27 e joga essa base para cima. Então vai ficar U elevado a menos 2 terços, né? Aí dá. Do jeito que está aí dá para você fazer. Porque você pega a tabela aí sim e usa a regra da potência, né? Então, na regra da potência, você soma em cima, soma embaixo e você consegue resolver. Então, vamos lá. 1 sobre 2. Fazendo todo cuidado aqui. Soma mais 1. Menos 2 terços mais 1 vai dar 1 terço. Correto? Só fazer a conta. Ó. Menos 2 terços mais 1. 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1 terço. 1 terço em cima, 1 terço embaixo. E isso vai ser calculado de 1 até 27. Certo? Então, fazendo essa mudança, aí na próxima passagem, esse 1 terço você inverte,
Então ele passa aqui, vamos escrever meio vezes 3, eu estou invertendo ele, beleza? E aqui eu vou abrir o colchete e proceder às mudanças. Então, eu vou ter lá, né, no lugar do U, 27 elevado a 1/3 menos 1, tá vendo? Elevado a 1/3. É isso que eu preciso fazer. Então, daí eu vou ter 3 sobre 2, que é o que sai daqui. E aí aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a raiz cúbica de 27, aí dá para fazer de dois modos. Você trabalhar com a raiz cúbica de 27 e base elevada a qualquer potência continua sendo 1. Por que você pode fazer de dois modos? Porque o 27, se eu quiser aqui, eu já posso fatorar ele direto. Então, a fatoração de 27 em primos, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1, gera para nós 3 ao cubo. E esse 3 ao cubo aqui, ele já vai cancelar com 1/3 lá de cima. Em outras palavras, né? 3 sobre 2, isso aqui na forma de potência 3 ao cubo, elevado a 1/3, menos o 1 que a gente já tem. Então, por que eu falo que pode fazer de duas formas? Porque aqui, fatorando, você já chega no 3, como se você quisesse também na raiz cúbica de 27 extrair isso que dava 3. Então, você tem 3 menos 1, que é 2. 2 vezes 3 sobre 2. Cancela, cancela. Então, o resultado aqui retorna para a gente 3. Essa aqui é a resposta aí do item C, né? É o que dá um pouquinho mais de trabalho. E aí vocês vão tentar fazer, né, o D e o E na mesma linha de raciocínio, por substituição. Tá? O item... Deixa eu ver aqui, o item E dá para vocês fazerem sim, né? Uma substituição simples. E vamos fazer agora mais um exercício? Vamos fazer mais um, vamos fazer o item F. Vamos fazer o item E mesmo. Eu já estava comentando sobre ele, vamos fazer o E. Que é um pouquinho diferente dos outros, porque o F é parecido com esse item C que nós fizemos. Então, no item E dessa lista, nós temos lá uma integral indefinida de x ao quadrado e elevado a x ao cubo em dx. São duas funções envolvidas aí diferentes. E aí aqui é interessante fazer exercício por um processo. Quem que eu vou substituir aí, já que não dá para fazer direto? A ideia é a seguinte, olha, você está percebendo potências que são consecutivas, 2 e 3. Como você sabe que no processo de derivação ele desce, derruba um grau, então a ideia na substituição é sempre trabalhar com um grau mais acima. Se for 2 e tiver um 3, 3. Se for um 3 e tiver um 4, 4, assim por diante. E se os graus tiverem uma diferença maior que 1? Bom, aí é outro processo que, mediante o que a gente tem explicado até o momento, eu não vou cobrar para vocês, não cobraria para vocês uma prova no momento. Somente quando nós pudéssemos avançar um pouquinho mais à frente. Mas nos casos que nós temos aqui, não. Dá para substituir direto quando o grau for imediatamente superior. Então a ideia é substituir esse U aqui, ó, o x ao cubo por U e derivar. Derivou, cai um grau, beleza. 3x² em dx. E aí que vem a questão, como é que eu vou separar para escrever em termos de du? É onde você vai observar, olha aqui, ó, tem uma constante, não tem? 3, vamos passar ela primeiro, du sobre 3. Aqui é x² que dx. Eu vou ter que passar o x² também? Não, porque você vai colocar em função de du. Isso está correto? Aí você vai olhar, olha o x² dx aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Estou circulando aqui, olha onde que ele aparece. Aqui, ó. Nesse processo que eu circulei. E aí quando você fizer isso, na substituição, como é que vai ficar o processo? E elevado a x ao cubo, que a gente chamou agora de quem? De U. Vendo? E esse x² dx? Está aqui esse boneco. É quem? Du sobre 3, tá vendo? Aí a gente consegue resolver, porque 1/3 eu jogo para fora. Fica a integral da exponencial, né, exponencial de U, e aí eu consulto a nossa tabelinha. A exponencial de U, a exponencial integral é sempre ela própria, então retorna para a gente 1/3 do E elevado a U.
É a resposta final? Não, volta para a variável original, que é x. Então a resposta final fica 1/3 de elevado a x ao cubo mais a constante de integração. Certo? Isso aí finaliza esse exercício. Bom, dessa lista, vocês vão tentar fazer, além desses que eu não fiz, o 7, mas o exercício 8 não faça, porque para resolvê-lo, né, depois eu observei ao ler, para resolver tem que usar uma outra técnica de integração que nós não veremos nesse curso, chamada de integração por partes. Então, é uma técnica, né, específica de integração, ela é dual, né, do que seria a regra do produto lá na derivada, mas que nós não chegamos a explicar até esse momento. Então o exercício 8 a gente não faz, mas os demais vocês podem fazer e mais adiante a gente dá um feedback na resolução deles, beleza? Valeu pessoal e muito obrigado!